Senhor, nós chegamos a um momento mais importante da nossa adoração ao Senhor, quando, em resposta ao nosso louvor, a nossa exaltação a Cristo, nós agora nos assentamos para ouvi-lo falar através da pregação do seu Evangelho. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, abre o entendimento, abre o coração e ensina, Senhor, a Tua palavra para o Teu povo. Edifica, exorta, anima, conforta o Teu povo, Senhor. Transforma corações nesta noite, endurecidos, indiferentes, incrédulos. Transforma, Senhor Deus, estes corações de pedra em corações de carne. Coloca, Senhor Deus, em muitos aqui nesta noite que não Te conhecem, o Teu Espírito para que creiam em Cristo e nele, por Ele sejam salvos. Anima, Senhor Deus, a fé e a esperança da Tua igreja, à medida em que ela caminha, peregrina para o céu e é confortada e liderada pela palavra do Rei, é conduzida aos pastos verdejantes do nosso bom pastor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23 até o versículo de número 33. Mateus 22, de 23 a 33. A expressão no início do versículo 23, naquele dia ou naquele mesmo dia, também pode ser naquela mesma hora, mostra que a confrontação ela ainda continua. Ela se iniciou no versículo 15 e esta primeira confrontação ela tratou da questão do tributo, se era lícito pagar tributo a César ou não. E o Senhor Jesus Cristo, então, de uma maneira muito sábia, calando aqueles que o contradiziam, disse que a César deveria ser dado o que é de César, mas a Deus deveria ser dado aquilo que pertence a Ele. A segunda confrontação agora nós encontramos nos versículos de 23 a 33, e há uma questão sendo levantada, uma outra questão sendo levantada agora da parte dos saduceus, uma outra seita judaica, bem mais liberal. Nós vamos ver, à medida em que nós lemos os evangelhos, a respeito de seus posicionamentos, e eles se apresentam agora também entre aqueles que contradiziam ao Senhor Jesus Cristo, a sua pregação, ao seu evangelho. Nós vamos ler então dos versículos 23 a 33 juntos, eu convido a igreja, e depois então nós vamos expor a passagem e buscar nela as devidas aplicações para nós hoje, nesta noite. Vamos ler os versículos 23 a 33, vamos começar. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou?
eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então, mais uma confrontação aqui, ela se apresenta. Agora, os saduceus que não acreditavam na ressurreição, eles questionam a Jesus e eles levantam, então, uma situação hipotética ou não, eles levantam. É importante lembrar que, diferentemente dos saduceus, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles fundamentavam a sua crença, por exemplo, em passagens como Isaías 26 e Daniel, capítulo 12. Mas os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam na ressurreição do corpo e nem na ressurreição da alma. Segundo eles, depois da morte, o homem perecia, não havia continuidade à vida. Então, é interessante notar que mesmo no período de Jesus, o judaísmo da sua época tratava dessa questão, que ainda hoje ela é objeto de estudo, da busca da parte dos homens, entender o que acontece após a morte, se existe vida após a morte, enfim. E eles tratavam dessa questão e não havia unanimidade quanto ao assunto. Então, eles tinham percepções diferentes sobre a morte e vida após a morte. O versículo 23 nos mostra isso. Eles se aproximam de Jesus naquela mesma hora e eles que acreditavam não haver ressurreição, eles apresentam uma pergunta ao Senhor. Que pergunta é esta? Vocês leram comigo. Os versículos 24 a 28. Mestre, Moisés disse, ou seja, eles se baseiam naquilo que Moisés falou. Eles estão citando aqui a chamada lei do levirato. Está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 5 a 6, ou versículos 5 e 6. E citando esta lei, o que é que eles tratam, ou qual o questionamento deles a Jesus? Versículo 24, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Então, de acordo com a Bíblia, se um homem morresse sem deixar filhos, segundo a lei do levirato, o mais moço, o seu irmão mais moço, deveria desposar a viúva, ter filhos com ela, e esses filhos seriam os herdeiros do seu irmão que morreu. Então, esta lei, ela não foi iniciada, criada por Moisés, mas ela precedia o próprio Moisés, está lá em Gênesis 38. Então, a lei do levirato é citada pelos saduceus, e por quê? Porque os saduceus, eles desprezavam todas as outras partes do Antigo Testamento, a Bíblia da época. Eles só consideravam e davam extremo valor aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Então eles citam Deuteronômio, o 5º livro, e dizem, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. E aí eles levantam a questão. A questão que eles levantam nós não sabemos, não temos como precisar se foi inventada ou não. Não há aqui uma revelação de que eles inventaram essa história. Mas provavelmente pode ser que sim, porque percebam que eles exageram no questionamento, baseando-se na lei de Moisés. O que é que eles fazem então? Qual é o levantamento, ou qual é o questionamento deles? Versículo 25, ora... Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Vem a pergunta. Portanto, concluindo, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Então, a pergunta que eles levantam, ela é capciosa. A linguagem que eles usam, ela é desonesta quando eles chamam Jesus de mestre. Na realidade, quando nós lemos os relatos anteriores do Evangelho, eles não estavam querendo aprender com Cristo, eles estavam tentando encontrar uma maneira de pegar Jesus. Então, é preciso que a gente lembre disso. E você que está aqui pela primeira vez também, ouça isto. O que eles estavam querendo era testar Jesus e saber qual seria a resposta de Jesus. Por quê?
Na concepção deles, duas coisas poderiam acontecer. A primeira, que se o caso da mulher ressuscitasse ou fosse ressuscitada, poderia ser ela culpada de casamentos incestuosos, porque ela casou com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, até o sétimo irmão do seu primeiro marido. Mas, em segundo lugar, ela também poderia defender ou poderia levantar a questão: se ela ressuscitasse, qual deles, e aqui é a questão mais específica, qual destes 7 seria o esposo dela no dia da ressurreição? Lembrem-se que eles não acreditavam em ressurreição. Eles nem acreditavam nos anjos. Eles não acreditavam em vida após a morte. Então, havia toda uma estratégia para tentar enlaçar Jesus. E a resposta que eles querem obter da parte de Jesus é: a ressurreição, ela é um fator extremamente absurdo. É impossível que aconteça, porque se uma mulher casou-se com tantos homens no dia da ressurreição, porque eles acreditavam que se ela existisse ou pudesse existir, era a continuidade desta vida. Isso aí é estranho, isso não pode acontecer. A noção seria absurda, a noção de ressurreição. Mas aí vejam a resposta dada pelo Senhor Jesus. Na mente de Jesus, o que Jesus ele deixa claro para nós, versículo de número 29, é que os saduceus, por conta da abordagem deles às Escrituras, ao claro ensino das Escrituras, eles estavam negando o que o Senhor sempre ensinou. Como é que eu posso provar isso? Eu citei 2 textos base que os fariseus, por exemplo, utilizavam para afirmar a crença na ressurreição do corpo. Vamos usá-las. Vamos para Isaías capítulo 26. Deixem Mateus 22 aí marcado. E seguindo para o Antigo Testamento, é Isaías 26, versículo 19. Vamos ler. Versículo 19, Isaías 26, versículo 19. Vamos ler juntos? Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então, um dos textos fundamentais no Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus Cristo usou, a Bíblia que ele usou para pregar a sua palavra, que afirmava a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos. Ou seja, o ensino ou a doutrina dos saduceus estava errada. Segundo texto, Daniel capítulo 12. Vamos para lá. Daniel 12. Encontrem comigo aí. Daniel capítulo 12. O verso é o de número 2. Já no final do livro de Daniel, há o anúncio da ressurreição. Vejam só que interessante, outro texto, dentre outros textos, por exemplo, Jó 19 também traz essa mesma doutrina, mas vamos ficar só com esses 2. Daniel 12, versículo 2, vamos ler. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quando Jesus está pregando o seu evangelho, por exemplo, em João capítulo 5, o que é que nós encontramos quando ele fala a respeito da ressurreição? Ele diz que no dia da ressurreição do corpo, homens ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Então, há claro ensino a respeito da ressurreição do corpo para a vida, mas também para a morte. É uma doutrina clara, ensinada nas Escrituras. E vejam que os fariseus, então, os saduceus, eles batiam ou debatiam constantemente com os fariseus a respeito disso. E Jesus, ele trata deste assunto dizendo que eles, porque estavam abordando de maneira errada este ensino e assunto, eles estavam negando um ponto fundamental da Escritura.
Eles estavam se esquecendo que Deus, Ele ensina e promete ressuscitar no final dos tempos o homem do pó da terra. E ainda diz que no dia da ressurreição, uns ressurgirão para a vida, mas outros ressurgirão para a morte. Então, vamos voltar para Mateus capítulo 22. Percebam que a resposta de Jesus ela é contundente, ela é enfática, quando no versículo 29 ele responde o questionamento dos saduceus, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele diz claramente que aqueles homens, eles estavam se esquecendo e negando um ponto fundamental do ensino da Escritura a respeito da promessa eterna que o Senhor deu ao seu povo. Que Cristo veio para cumprir e estava prestes a fazer isto. Então, os fariseus, eles confrontam a Jesus, e como é que o Senhor Jesus lhes responde? Ele diz: vocês estão errando, porque vocês não estão conhecendo ou interpretando a Escritura corretamente e nem o poder de Deus. Vejam a relação que ele vai fazer entre o ensino da Escritura e o poder de Deus. O poder de Deus aqui aplicado à ressurreição. Aí vejam só o versículo de número 30. O versículo de número 30, então, vai nos ensinar. Jesus vai nos ensinar e vai deixar claro que na ressurreição, versículo 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então, Jesus ele vai explicar, ele vai ensinar corretamente a Escritura, contradizendo o ensino dos saduceus, e ele vai fazer isso mostrando como se manifestaria o poder de Deus na ressurreição. Ele vai dizer: vocês estão errando porque vocês não estão ensinando e conhecendo corretamente a palavra, e nem o poder de Deus que se manifestará através da ressurreição dos mortos. Por quê? Ele vai dizer: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Jesus mostra que a ressurreição, ela não marcaria, ou ela não seria em si mesma o evento, a volta de Cristo. O evento, a restauração de todas as coisas. O evento, o estabelecimento do reino celestial. Mas que a ressurreição seria um aspecto importante, não único, mas importante deste grande dia. E que o Senhor, por seu poder, ele diz, na ressurreição haveria mudança no estado das coisas aqui nesta terra. Não haveria mais a relação sexual. É o que ele diz. Veja, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. Agora ele conclui de uma maneira interessante. Ele diz assim: são, porém, como os anjos no céu. Ele destaca um aspecto que os ressurretos em Cristo, aqueles que vão ressuscitar para a vida, terão em semelhança aos anjos. Eles não irão mais desfrutar do relacionamento sexual que é tão comum entre os homens e as suas mulheres, as suas esposas aqui nesta terra. Ou a relação sexual tão distorcida e pervertida, a sexualidade criada por Deus por conta do pecado no mundo. Ele diz que naquele dia, no dia da ressurreição, um novo estado será inaugurado. Ele cita que eles seriam semelhantes aos anjos do céu. E por quê? Porque os saduceus também não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espírito, eles não acreditavam em alma, eles não acreditavam em quase nada. Então, Jesus diz: o erro de vocês é não crerem no poder de Deus revelado nas Escrituras. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar e transformar todo aquele que nele crê. E quando o Senhor Jesus faz isso é muito interessante, irmãos. Ele vai mostrar a grandiosidade da mudança que ocorrerá no dia da ressurreição.
A grandiosidade da mudança que vai transformar o estado das coisas, que vai fazê-lo novo e que nós receberemos corpos gloriosos e incorruptíveis, a ponto de, se o caso levantado por eles fosse de fato verdade, ou foi verdade mesmo, aquela mulher ressurreta viveria e conviveria com todos os seus 7 maridos, porque o amor e a experimentação desta nova vida em amor seria totalmente diferente do que nós vemos aqui. Alguns tentam e interpretam de maneira livre, ou tentam arrumar uma saída para este assunto, falando o seguinte, dizendo que não haverá lembrança quando nós ressuscitarmos e formos para o céu. Ou seja, eu não vou conhecer a minha esposa, ela não vai me conhecer. Jesus não está falando disso, e ele não iria se contradizer quando ele disse, por exemplo, mais adiante, que no dia do juízo nós veremos a rainha de Sabá, os ninivitas salvos pela pregação de Jonas, julgando o mundo com Cristo. Ele não falaria isso se não dissesse com certeza que nós vamos nos reconhecer no céu, mas o estado será totalmente diferente. Porque não haverá mais essa relação que nós experimentamos aqui com o nosso cônjuge. Você pode ficar tranquilo. E aos homens que têm medo, se partirem primeiro que o pastor case as suas esposas viúvas com novos maridos, não se preocupem com isso. Minha esposa disse que tem uma lista para mim, se ela partir primeiro. Eu não fiz lista nenhuma para ela. Mas não nos preocupemos com isso, o estado natural, renovado, será outro totalmente diferente. Não haverá constrangimento àqueles que, estando viúvos e tendo perdido suas esposas que partiram para a eternidade, ainda nessa vida casaram-se novamente. No Senhor, quando se encontrarem nos céus, o convívio, o amor experimentado será como o amor de irmãos. É justamente isso que Jesus Cristo está tratando aqui. Ele está dizendo que esta novidade que será experimentada quando no retorno de Cristo, que ocorrerá na mudança promovida pela sua ressurreição, ou pela ressurreição do corpo, é capaz de fazer com que uma esposa ela se torne amável e possa amar até mesmo 1, 2 ou 3 maridos crentes que ela teve nesta terra. Se um morreu e ela casou de novo, se o outro morreu e ela casou novamente. A questão é esta. E Jesus aqui nos faz lembrar algo maravilhoso, irmãos. Jesus aqui nos mostra algo extremamente bonito e que muitas vezes ofusca a nossa percepção, porque nós ficamos preocupados como é que vai ser, se a gente vai casar ou não lá. Jesus já falou claramente que não, mas prossigam comigo na explicação que ele dá mais à frente. Ele vai agora repreender os saduceus com o que ele diz, no versículo 31 e 32. Eu queria que vocês lessem comigo novamente. Jesus agora se volta do poder de Deus para a palavra da Escritura, e ele usa novamente o Pentateuco, que os saduceus respeitavam bastante e achavam que era a única porção da palavra de Deus digna de respeito ou de valor, para mostrar algo extremamente importante no erro deles de não interpretarem a Bíblia corretamente. Versículos 31 e 32, vamos ler. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, Jesus aqui, ele os repreende os saduceus, dizendo: vocês não leram nada, vocês não leram, e essa pergunta, ela traz consigo uma repreensão. Vocês não lembram que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Que Deus é o mesmo que quando se dirigiu a Moisés 100 anos depois da morte destes homens, ele diz a mesma coisa. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, o que ele está querendo falar claramente, é que ele, o Senhor,
Ele vive e Ele é verdadeiro, e por isso os seus servos, até mesmo depois da morte, vivem por conta dEle. E jamais tem esta comunhão gloriosa, quebrada com o seu Deus. Cristo veio para proporcionar, confirmar e selar toda esta promessa. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus declarou para vocês? Ele cita Êxodo 3. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Logo, Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Deus é o Deus eterno da aliança. A Escritura vai nos mostrar isso em diversas passagens da Bíblia. E porque Ele é o Deus da aliança e prometeu ser o Deus de vivos e não de mortos, a sua promessa não cessa jamais. E é inconcebível que a sua bênção termine, mesmo quando o seu povo morre. Isso é esperança. Isso deve animar a nossa alma e nos lembrar que nós em Cristo Jesus aguardamos algo melhor e maior. Existem passagens no Antigo Testamento, e eu quero utilizá-las primeiramente para mostrar onde Cristo se baseou e como Ele pregou de maneira maravilhosa a palavra de Deus em seu tempo. Vamos para o livro dos Salmos. Vocês viram que nós lemos o Salmo 16? Vamos primeiro para ele. No Salmo 16, Davi, ele fala a respeito disto, profetiza, e esta profecia, ela se aplica completa e perfeitamente em Jesus Cristo. E porque se aplica completa e perfeitamente em Jesus Cristo, ela se estende então para todos os seus filhos. Salmo 16, versículo 9 ao 11. Vamos ler de novo, versículos de 9 ao 11. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Veja, um salmista declara: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Já havia uma clara e forte convicção de que mesmo após a morte, a bênção do Senhor jamais cessaria para os seus filhos. Eis a razão por que, quando nós enfrentamos a realidade da morte, todos teremos que enfrentá-la um dia, e nós começamos a perceber que os irmãos, os nossos familiares, os nossos cônjuges, aquelas pessoas queridas começam a partir e partir. O nosso coração sangra diante da dor, da perda, do rompimento, da lembrança que o salário do pecado é a morte. Mas logo o nosso coração, ele se completa e se enche de alegria indizível, porque nós sabemos que o Senhor não deixará nossa alma na morte e não permitirás que nenhum dos seus santos veja a corrupção. Porque Cristo experimentou como a primícia dos que dormem a morte e triunfou sobre ela para que tivéssemos vida. Agora, uma nota importante aqui precisa ser dada. Eu lido com a morte desde cedo, porque perdi meus pais muito cedo, porque depois na lida pastoral, já completando quase 11 anos, muitos funerais eu já tive que fazer, e às vezes nós confundimos essa alegria e gozo indizível com insensatez. Quando a gente lê Eclesiastes, quem ri diante da morte e age de maneira leviana diante de funerais é chamado na Bíblia de tolo, porque não está percebendo tudo aquilo que está acontecendo, não está notando tudo o que está se passando e tentando passar uma ideia de descontração, se ri, se brinca.
além de ser um desrespeito aos familiares, é uma insensatez muito grande se esquecer que a morte nos faz lembrar que nós não fomos feitos para morrer, mas que o pecado deixou a sua marca e que o seu salário é morrer. Mas nós cantamos, louvamos e exaltamos o Senhor e recebemos todas as promessas do Evangelho quando lemos e ouvimos pregações, porque nós fomos feitos nova criação para caminharmos juntos rumo à eternidade. Então, diante da realidade da morte, diante daquilo que todos nós um dia iremos enfrentar, mais cedo ou mais tarde, a Escritura vem e nos chama à esperança e fé de que o Senhor mesmo nos fará ver os caminhos da vida, que na sua presença há plenitude de alegria, e que na sua destra, ou seja, sustentados não pela nossa força, mas pela força do seu braço, as perpétuas, ou seja, eternas delícias serão experimentadas até mesmo quando a nossa vida ela se finda nesta terra. Percebam, irmãos, que doutrina maravilhosa, e porque de maneira muito clara a Escritura ensina a respeito da ressurreição, a ressurreição do corpo. Porque a Escritura nos mostra, e o ensino de Jesus é que o nosso Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. É justamente porque quando os nossos queridos eles partem para a eternidade, a morte não se torna, jamais se tornará o fim. Os saduceus acreditavam e muitos hoje acreditam. Os homens são como animais e quando morrem aqui, pronto, acabou. A vida ela cessa, não há continuidade, não existe um caminho a seguir. Não é isso que a Escritura nos ensina, e até mesmo aqueles que tentam negar esta realidade não podem fazê-lo em seus corações, porque o mesmo sábio pregador que escreveu o livro de Eclesiastes nos faz lembrar que Deus colocou em cada coração humano a eternidade. Então não há como fugir da realidade que nós não fomos criados para morrer, mas que o pecado trouxe as suas consequências e a pior delas a morte, e que se morrermos sem Cristo, ressuscitaremos também, mas ressuscitaremos para o juízo vindouro e ressuscitaremos para a morte eterna. E morrer eternamente não quer dizer que nós vamos ser desintegrados, mas vamos sofrer e vamos viver toda uma eternidade distantes do Senhor e da sua graça. Alguns acreditam que o inferno, conforme descrito nos desenhos medievais, é aquele lugar onde o Satanás está com um garfo quente lhe espetando, em um lugar extremamente calorento. Quando na realidade se esquecem que o verdadeiro inferno é a total ausência da graça de Deus e o derramar constante da sua santa e justa ira contra os pecadores. Isso é inferno. Os homens sem Deus ainda experimentam da boa dádiva do Senhor em fazer o sol nascer sobre justos e injustos, a chuva cair sobre a horta do injusto e a horta do justo. Eles ainda experimentam de algumas delícias nesta terra. Mas a verdadeira doutrina da ressurreição faz lembrar a todos nós de que só experimentarão a vida e gozarão da mesma bênção que prossegue e seguirá para todo sempre aqueles que creem na palavra de Cristo. A Escritura, ela nos mostra e nos fala que Deus ressuscitará a todos os mortos, porque Ele não pode deixar de cumprir as suas promessas para o seu povo, de que seria o Deus deles, e a morte, nem mesmo a morte, jamais poderia separá-los, de forma que, quando Ele responde a este questionamento, ainda que possa ter sido falacioso, hipotético,
Ele faz lembrar que no dia da ressurreição nós encontraremos o nosso cônjuge que já partiu. Nós veremos face a face o nosso querido que já se encontra com o Senhor. Nós olharemos aquele nosso filho que, mesmo ainda partindo do ventre materno, não tendo o privilégio do nascimento nesta terra, sendo tomado ainda antes, será visto, percebido em novidade de vida. Isso é gozo eterno, é satisfação eterna na presença de Cristo. Sabemos que Ele ainda continuará a nos abençoar e a nos proporcionar que a nossa mente não seja apagada, mas que reste para nós a doce lembrança de que aqueles que partiram deste mundo, um dia serão vistos ou seriam vistos face a face por nós. Existem aplicações finais que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Essas aplicações eu gostaria de trazê-las com base em um dos catecismos adotados pelas igrejas reformadas. Eu tenho estudado com a igreja às quartas-feiras o catecismo de Heidelberg. Heidelberg trata, num momento especial, o assunto Credo dos Apóstolos. E trata cada parte em que nós confessamos e cremos aquilo que é baseado na palavra de Deus. E no final da confissão credal existe a expressão creio na ressurreição do corpo. E a pergunta então 57 de Heidelberg é: que consolo te traz a ressurreição do corpo? Vejam só que resposta maravilhosa. Que não só a minha alma, depois desta vida, será levada imediatamente para Cristo, sua cabeça, mas também o meu corpo, sendo ressuscitado pelo poder de Cristo, será de novo reunido à minha alma, e então serei conforme o glorioso corpo de Cristo. Que consolo a ressurreição traz para mim, que não só a minha alma seguirá para a presença do Senhor quando eu partir, mas que no dia do seu retorno, a Escritura diz, os mortos primeiramente ressuscitarão, e a minha alma novamente será reunida ao meu corpo, e então serei conforme o glorioso corpo de Cristo. Que gloriosa mensagem, que gloriosa palavra do nosso Senhor. A Escritura nos diz que nós seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, queiram abrir comigo. Agora, uma referência bíblica no Novo Testamento, vamos para lá. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 13, o apóstolo está respondendo questões relacionadas a este mesmo tema que nós estamos abordando hoje aqui à noite, nesta noite. E ele diz assim, eu peço atenção de todos vocês, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui uma referência bonita àqueles que morrem no Senhor. Não é que eles estão dormindo, mas que eles morreram com Cristo. Então a expressão bíblica é: eles estão descansando no Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolo para a igreja. É o que a doutrina da ressurreição nos traz. A ressurreição do corpo, prometida e garantida por Cristo, nos traz a certeza de que nossas almas, imediatamente após a morte, vão para aquele que é dono delas, Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo, por outro lado, nos confere uma convicção inabalável de que nosso corpo, embora quando enfrentarmos a morte, experimente a corrupção orgânica da terra, ele vai voltar para o pó, ele vai se desfazer, ele vai novamente ser deteriorado e voltar para onde veio. Embora isto aconteça, a Bíblia nos diz, não permanecerá neste estado para sempre. Um dia, Deus nos levantará incorruptíveis e imortais, para sermos eternamente de Cristo e semelhantes a Ele em seu reino. Os que estiverem vivos na volta do Messias, nós acabamos de ler, terão seus corpos transformados. Mas antes disso, verão a ressurreição do corpo daqueles que já partiram. Imagine, irmãos, como esse acontecimento será extraordinário. Imagine a concretização de tudo aquilo que pregamos e cremos. Imagine o atestar da nossa fé declarada pelo Senhor nas Escrituras, quando as trombetas soarem e quando Cristo gloriosamente vir sobre as nuvens dos céus. Glória, fé, esperança. Cristo venceu a morte e por isso ressuscitaremos com Ele e viveremos com Ele para todo sempre. É a palavra que deve ser usada para consolar cada crente em toda época e em toda era. É a palavra que deve nos chamar a atenção para uma realidade tão clara, para uma realidade tão bonita, e que nos diz a Escritura: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e será vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não há razão de se pregar e de se ensinar, não há razão de se falar acerca da sua obra, porque a sua vitória, ela será concretizada, nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira carta, quando o último inimigo for tragado de uma vez por todas. Por que cantamos a respeito do céu? Por que falamos a respeito do céu? Por que confortamos uns aos outros falando acerca do reino celestial? Porque o nosso Deus não é Deus de vivos ou Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Porque o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Senhor da sua igreja. E prometeu todas estas bênçãos, ricas, graciosas, abundantes, copiosas, para o seu povo. A Escritura, irmãos, nos mostra que uma das grandes e terríveis tragédias da igreja dos dias atuais é negar, assim como os saduceus negaram a ressurreição do corpo. É deixar de pregar sobre esta doutrina confortadora e maravilhosa. É ensinar que o que nós devemos conquistar e ter deve ser experimentado neste mundo e que nos leva a viver pelo que vemos e não a enxergar além. Que nos leva a acreditar que a nossa vida limitada a este mundo, ela deve ser vivida aqui, e como os ímpios nós fazemos isso constantemente.
quando nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E a exortação que ele fez aos saduceus é a mesma para nós quando não cremos. Vocês não leram nada. Vocês nem conversam mais sobre isso entre vocês mesmos. Vocês não almejam e não têm o desejo de estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Sejamos honestos. Sejamos honestos pelo menos uma vez. Quantas vezes conversamos sobre ressurreição, sobre céu, sobre eternidade, nós dizemos isso é coisa para velho. Nós dizemos isso é coisa para encontro da maturidade, vai começar quarta-feira, deixa para eles, pastor, que já estão mais perto que a gente. Quando nós nos esquecemos que ninguém sabe o dia e a hora da morte, que naturalmente, ao envelhecermos, morremos, mas que quantos jovens têm morrido? Quantas crianças têm morrido? E nós não estamos preocupados com o destino da alma deles. Nós achamos que eles vão viver assim como nós vivemos, quando nós mesmos sabemos que não conseguimos acrescentar um buraco ao curso, à caminhada da nossa vida. Sejamos honestos. Nós precisamos pregar e falar mais sobre esta doutrina, porque é esta doutrina que enche o coração da igreja de gozo e alegria e anima a igreja a marchar, anima a igreja a investir no reino, anima a igreja a não ter medo, anima a igreja a confiar no Senhor e seguir em frente. Anima a igreja a pagar o preço que for, ainda que seja a própria vida, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sejamos honestos. Nós precisamos novamente voltar os nossos olhos para esta realidade gloriosa. É tesouro celestial. É bênção de Deus para o seu povo. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Portanto, entendamos o que o Senhor nos diz e nos preparemos para o dia em que todos nós estaremos com Ele e reinaremos com Ele para todo sempre. É difícil para nós vivermos o nosso dia a dia, a nossa vida, e pararmos para pensar que tudo isto espera os filhos de Deus. É o que nos espera. É por isso que a palavra de Cristo está aqui diante de nós, para nos lembrar que a nossa esperança, ela está em Cristo, e porque Ele é a primícia dos que dormem, nós temos a certeza que um dia iremos também ressuscitar para a vida eterna. Meditemos, irmãos, no que acabamos de ouvir nesta noite. Renovemos a nossa fé, aliança com Deus, compromisso de seguir adiante, de seguir em frente, de andar de fé em fé com o Senhor, de nos consolar e de nos admoestar uns aos outros, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Lembremos daqueles que não podem mais vir à igreja, e separemos tempo, liguemos para eles, façamos visita, cheguemos com a mesma palavra, orando e os confortando, animemos uns aos outros. Menos futebol, mais ressurreição. Menos política, mais ressurreição. Menos dinheiro, mais ressurreição. Menos estudos, mais ressurreição. É uma prioridade para nós. Porque se nós não fizermos isso, tudo irá se inverter e será uma grande bagunça na nossa mente e na nossa alma. Vocês me conhecem.
Vocês sabem que jamais renego ou nego aquilo que deve ser feito, trabalho, estudo, ou até mesmo lazer, alegria, diversão. Mas não invertamos aquilo que o Senhor nos apresenta como prioridade. Não troquemos aquilo que é superior por aquilo que é temporário, passageiro e vai ficar. Vamos investir em nossa família, em nossa vida, em nossa casa, com a preciosa palavra de Cristo, porque no final de tudo, esta, como diz o Senhor, é a pérola de grande valor. É uma mensagem importante para você que nesta noite está aqui e ainda tem dúvidas em seu coração. Não vá embora sem assumir um compromisso sério e real com o Senhor. Arrependa-se de seus pecados, volte-se para o Senhor. Creia nele, por ele seja salvo. Experimente nova vida e comece a enxergar algo muito maior do que este mundo viu. Creia em Cristo e seja por ele nesta noite, ainda nesta noite, salvo. E caminhe juntamente com o povo de Cristo para o céu. Porque o céu, sim, somente o céu, é um lugar lindo, cheio de graça e glória e tesouros celestiais e eternos. E viverão com ele o Senhor para todos sempre, aqueles que sinceramente esperam todas estas coisas. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, ó Senhor, quando vivemos muito mais para nós mesmos e para esta vida e nos esquecemos de tudo o que o Senhor fez por nós. Faz-nos lembrar, ó Senhor, que Tu és um Deus vivo e verdadeiro e, portanto, a Tua bênção não cessa, até mesmo quando os Teus servos morrem, mas estes experimentam suas almas o gozo celestial e aguardam a ressurreição do corpo. Obrigado, Senhor, porque esta é a certeza que temos, de que no dia da ressurreição veremos uns aos outros, e o amor que iremos experimentar, ainda que tenhamos vivido nesta vida, e outras pessoas tenham convivido conosco no Senhor, cônjuges, nós seremos gratos e nos amaremos mutuamente como irmãos, porque as primeiras coisas irão passar e o Senhor fará tudo novo, um novo estado, uma nova vida, um reino superior e celestial. Nós te louvamos, ó Senhor, porque o momento que temos de reflexão e santa preparação nos convida a todos para enxergarmos além e percebermos como é gloriosa e maravilhosa esta doutrina da ressurreição do corpo, uma promessa garantida por Jesus. E Ele ressuscitou primeiro vitoriosamente sobre a morte, para que todos nós um dia experimentássemos desta bênção e gozássemos dela por toda a eternidade. Visita, Senhor Deus, a Tua igreja, edifica e consola o Teu povo, prepara-nos para o céu, enche a nossa mente e o coração do desejo de habitar com o Senhor por toda a eternidade. E converte, Senhor, os corações endurecidos, quebrando-os, ó Senhor, e salvando estas almas, assim como um dia o Senhor nos salvou, dando nova vida, viva esperança, fé e amor em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e por tudo agradecemos. Amém. Ouçamos mais uma vez o coral Brilho Celeste.